Este é o Vietnã, uma nação pitoresca no sul da Ásia que se tornou uma das economias com maior rápido crescimento no mundo, ficando atrás apenas de um seleto grupo de micronações. A Guerra do Vietnã superou tudo em seus 25 anos de destruição. Você pode contar com uma única mão quantas guerras os Estados Unidos da América perderam. Isso mesmo, esta é uma delas. Sem recursos, o Vietnã venceu uma grande superpotência. Esse tipo de resiliência foi o que o tornou uma das economias com uma das maiores taxas de crescimento econômico em 2022. A economia do Vietnã cresceu 2,93%, superando até mesmo a China. E embora os altos níveis tenham caído ligeiramente durante a crise financeira global, o país voltou rapidamente às tendências de crescimento. O Vietnã está prestes a se tornar mais seletivo na atração de empresas, pois deseja subir na cadeia de valor de um destino de mão de obra barata para um centro de indústrias de alta tecnologia, mantendo o meio ambiente em mente. Truong, do Partido Comunista Vietnamita, é conhecido por sua postura anticorrupção e endossou a integração contínua do Vietnã na economia global. Espera-se que essas políticas continuem e, como tal, destacam o ambiente político estável do Vietnã, para o qual as empresas foram atraídas. O Vietnã se beneficiou da guerra comercial entre os Estados Unidos da América e China, aumentando a produção, atraindo investidores estrangeiros e aumentando as exportações para os Estados Unidos da América. O PIB do país permaneceu robusto em 7%, o mais alto do Sudeste Asiático em 2019. Em 2020, foi um dos poucos países no mundo a registrar o crescimento líquido positivo de 2,9%, depois de Taiwan, mas superando a China, apesar da pandemia. Embora esse tipo de crescimento causasse inveja a outros governos, foi um dos piores anos em década para o Vietnã, na tentativa de controlar a pandemia. Apesar do retorno da paz após o fim da Guerra do Vietnã de 1975, por mais de uma década, o país experimentou fraco crescimento econômico por causa de políticas de liderança consideradas conservadoras, o êxodo em massa de pessoas e o crescente isolamento internacional. Então, o que está por trás do crescimento econômico do Vietnã? A que custo o Vietnã manter esse crescimento? E, finalmente, podem todas as nações se desenvolverem? A Guerra do Vietnã foi obviamente uma era muito turbulenta para as então nações do Vietnã, onde foi efetivamente uma guerra civil entre o norte comunista e o sul de livre mercado. Foi usado como palco pelas superpotências mundiais para liberar as tensões da Guerra Fria. A guerra foi longa e devastadora. Fábricas foram destruídas, cidades queimadas e inúmeras vidas perdidas. Agora, qualquer pessoa que tenha assistido nossos vídeos sobre a Alemanha, Japão ou até mesmo a Itália sabe o que vem a seguir. O governo recém-unificado promulgou amplos esforços de construção, apoiados por seus vizinhos comunistas, que todos ajudaram a reconstruir a nação. Fábricas foram construídas, infraestrutura foi doada e a produção de alimentos foi capaz de florescer novamente. Parece ótimo, né? Mas não aconteceu. Na verdade, o Vietnã pós-guerra é uma das poucas nações na história moderna a experimentar um declínio econômico acentuado durante um período de recuperação pós-guerra. Tudo isso se deve a alguns fatores-chave. Para começar, seu maior e mais lógico aliado foi a China. Ambas eram nações comunistas vizinhas que poderiam durar muito, de maneira a ajudar um ao outro, mas houve alguns problemas com este pequeno jogo feito no céu. O primeiro foi que o recém-unificado governo vietnamita era fortemente aliado da União Soviética e, embora tecnicamente a China, a União Soviética e quase todos os outros estados comunistas fossem legais um com o outro, era como escolher um dos pais em um divórcio. O outro ainda vai te amar, mas um pouco menos. A China viu o Vietnã como uma ameaça à sua esfera de influência na região. Então não estava muito interessada em ajudá-los a voltar à força de combate.
Essas tensões leves transbordaram quando o conflito eclodiu entre o Vietnã e Camboja. Apenas 4 anos após o fim da Guerra do Vietnã, a China comunista e Camboja eram aliados muito próximos nessa época. Então essas hostilidades selaram o acordo de que nenhuma ajuda viria da China. Agora a falta de apoio e entrar em mais uma guerra certamente não ajudaram a recém-unificada nação. Mas talvez o seu maior problema fosse o da política interna da indústria, e o comércio no Sul havia fugido dos princípios do mercado livre até 1975, todos os quais chegaram ao fim após a unificação da nação. Os empresários e trabalhadores que não fugiram da nação após o fim da guerra estão agora trabalhando para o Estado sob o pesado sistema de burocracia que favorecia o Norte, porque embora a nação fosse tecnicamente uma, ainda havia muita animosidade entre pessoas que se viam como inimigas. O Sul também perdeu muito apoio que anteriormente recebia de nações como os Estados Unidos da América. Tantos projetos de infraestruturas pararam completamente. A destruição de mercados em funcionamento, outra guerra, a falta de apoio externo e um governo tentando desesperadamente amarrar tudo isso junto com planos econômicos de 5 anos, fundamentalmente falhos, significava que o Vietnã rapidamente se tornou uma das nações mais pobres do mundo. No início da década de 1980, tinha um PIB per capita de $200 americanos, ajustados pela inflação. Para referência, não há um único país que seja tão pobre hoje. Agora é claro que tudo isso começou a mudar com o lançamento do Doi Maio. Este plano traduzido significa a renovação, e esta foi uma descrição adequada para esta política. Foi um plano para fazer a transição do país de uma economia centralmente planejada para uma economia orientada para o socialismo, liderada pelo mercado. Isso foi, de certa forma, uma maneira do governo ficar bem. Isso não está funcionando, mas não vamos derrubar completamente e reconstruir nosso sistema econômico. Vamos renová-lo. Você sabe, colocar um quarto extra, banheiro e talvez um sistema de livre mercado. Isso funcionou muito bem, mas não estava acontecendo isoladamente. Todo esse plano começou no final dos anos 1980, mais ou menos na mesma época em que os soviéticos. A União não estava indo tão bem. Esta foi uma grande oportunidade para a nação reparar seu relacionamento tenso com a China, que, considerando todas as outras coisas, provavelmente foi o aliado mais lógico para eles. Neste momento, a China estava lançando políticas de livre mercado em sua economia para impulsionar o comércio, a inovação e a produção industrial. Agora a economia do Vietnã teve um bom desempenho por conta própria. Mas não é segredo para ninguém que muito desse crescimento foi alcançado pegando carona na ascensão da China. E veja, não há nada necessariamente errado com isso. Muitas nações se saíram bem com o sucesso de segunda mão da China. Veja a Austrália, por exemplo, sua indústria de mineração tem se dedicado quase exclusivamente a alimentar o crescimento da potência industrial. O Vietnã provavelmente levou isso a um nível diferente. O Vietnã tem 3 indústrias principais: agricultura, manufatura e turismo. O Vietnã é bom em cultivar culturas difíceis, coisas como caju, café, pimenta preta, mas não tem a paisagem para realmente se beneficiar dos produtos industrializados. Então o Vietnã ainda produz culturas de luxo como arroz e trigo e negocia com nações agrícolas mais desenvolvidas como a China. Mas o Vietnã carecia de muita infraestrutura para fabricar até mesmo eletrônicos rudimentares ou bens industriais. Então a maior parte desse setor é dedicado à produção de roupas, que não é tão lucrativa quanto a manufatura de ponta. Finalmente, há o turismo, que é uma grande parte da economia. Infelizmente, ainda depende muito da China. Até recentemente deve ser lembrado que para o cidadão médio de um país ocidental, a ideia de ir de férias no Vietnã teria sido apenas tão louco quanto sair de férias na Coreia do Norte. Com certeza as pessoas fazem isso, mas, eventualmente, uma base de clientes que não se importou nem um pouco, embora fossem cidadãos chineses recém-ricos, que até hoje representam mais de 30% da indústria de turismo do país.
e contribuem fortemente aos cassinos do país, que operam quase inteiramente para estes jogadores estrangeiros. Apesar das restrições severas, mesmo assim, o turismo não é o que você chamaria de indústrias em crescimento. Uma das maiores ameaças de uma nação que está indo durante um período de rápido crescimento econômico é a armadilha da renda média. Isso é o que acontece quando uma nação se torna rica e repassa essa riqueza para seus cidadãos. Isso soa como uma coisa boa, mas pode minar as próprias indústrias que trabalham para torná-la rica. Em primeiro lugar, se um trabalhador ficar muito rico, exigirão salários mais altos. Salários mais altos tornarão os produtos mais caros e, de repente, a nação perderá seu emprego como fabricante mundial de baixo custo para outra nação com uma força de trabalho mais barata e confiável. Um artigo de 2008, publicado pelo Fórum de Desenvolvimento do Vietnã, observou que o Vietnã seria particularmente suscetível a isso por vários motivos filhos. O primeiro são suas fortes políticas sociais. Agora não há nada de errado com as políticas sociais em si mesmas, mas no caso do Vietnã, está trabalhando para aumentar a riqueza de todos os trabalhadores de maneira mais igualitária, o que significa, por sua vez, que há menos mão de obra de baixo custo para usar mais tarde. Uma economia precisa crescer muito rapidamente a partir de suas exportações e em seguida passar a se concentrar na indústria local, antes de um concorrente mais barato de indústrias de exportação poder ser encontrado. De várias maneiras, 2020 pode ter golpeado a nação no meio salto, mas se tornar uma nação desenvolvida é um salto tão traiçoeiro. Primeiro, muitos economistas argumentaram que há muito espaço para economias desenvolvidas no mundo. A Tailândia e a Malásia estão encurraladas no que os economistas chamam de armadilha da renda média. Há complicações óbvias, como o fato de que se todos na Terra vivêssemos como o americano médio, precisaríamos de 4 teras de recursos para sustentá-los todos. Mas, mesmo se assumirmos que vivemos em um mundo com acesso quase ilimitado a recursos, ainda haveria uma disparidade. Seu argumento diz que há uma distinção clara e óbvia entre economias desenvolvidas e subdesenvolvidas. Pense em qualquer economia desenvolvida e você provavelmente será capaz de pensar em uma multinacional com sede lá. Quando você pensa em qualquer economia em desenvolvimento, é uma tarefa muito mais difícil ter corporações multinacionais fortes, trabalhando para produzir riqueza acima e além do que uma nação teria sido capaz de outra forma com base em seu próprio potencial industrial. Produzidos na China e em seguida transportam esses sapatos em navios gregos para o Reino Unido, onde são comprados durante todo esse processo. Vitória para todas as nações envolvidas. Gerou empregos e renda para todos que formam esta cadeia de suprimentos. Mas eles não ganharam tanto quanto os Estados Unidos da América. Em muitos aspectos, as economias em desenvolvimento são como as ambiciosas nações voltadas para a carreira do mundo, dispostas a trabalhar duro e receber menos do que valem por anos a fio, na esperança de que um dia consigam ir nas grandes ligas. As economias desenvolvidas são as latifundiárias. Eles têm sistemas que trarão renda sem levantar um dedo. Infelizmente, as economias não funcionam de verdade se todos se contentarem em sentar e viver de seus louros, o que significa que tem que ser quase uma hierarquia de nações. Agora, esta é uma teoria super interessante e provavelmente muito controversa. Deixe-me saber o que você acha, se a economia global poderia realmente acomodar um mundo cheio de nações desenvolvidas.